Mas, então você tem Tiago, Pedro e Jesus, até aqui, falando a mesma coisa. Então, não existe divisão quando Pedro, Tiago e Jesus falam a mesma coisa. O que existe é uma tergiversação de pessoas que não querem acreditar naquilo que Jesus, naquilo que Paulo, Pedro e Tiago falaram, que é que Deus elege. Estou usando o exemplo da eleição. Então, a questão do calvinismo, por exemplo. O que quer dizer com o calvinismo? Defina o calvinismo. Defina. O que você quer dizer com o calvinismo? O calvinismo não está 100% certo. O que você quer dizer com o calvinismo? Você quer dizer que a eleição incondicional está errada? Você quer dizer que a perseverança dos santos está errada? O que você quer dizer com isso? Então você tem que provar na Bíblia que está errado. Por que está errado? Imagina só, o testemunho de Jeová pode dizer que tanto o unicista como o trinitariano está errado. Por quê? Então, mas ele vai apresentar uma resposta do porquê que está errado, né? Ele vai dizer, ele é um ariano, ele vai negar a divindade de Cristo, fazer tudo ali, né? Então, meu querido, amado, presta bem atenção no que você vai falar para não falar besteira. Quando você diz que algo está errado, então você tem que saber por quê. Não adianta só dizer que está errado. Isso está errado, mas por que está errado? De acordo com que critério, que padrão está errado? Da Bíblia, então me mostra na Bíblia por que está errado. Entendeu? Então me mostra. Então eu vou te mostrar na Bíblia que está certo. E aí o debate vai ser exegético. Entendeu? É simples resolver uma questão. Mas a pessoa simplesmente ela assume que está errado. Porque na cabeça dela, e não quer dizer por quê. Então a pessoa diz que, por exemplo, vamos pegar as questões do arminianismo e calvinismo. Os dois pontos estão errados. Mas por quê? Então defina, vai lá, mostra o que está errado em cada ponto. Por que ela não faz isso? Ela vai assumir um luteranismo, ela vai mostrar uma predestinação e depois uma perda de salvação, que nem o luteranismo clássico acredita que existe a eleição incondicional, mas a graça é universal e ao mesmo tempo pode perder a salvação, mesmo que Deus tenha elegido, porque é um paradoxo. Então, a pessoa tem que apresentar isso que ela acredita. Não adianta só dizer que está errado, ela tem que apresentar aquilo que ela acredita e defender essa posição com a escritura. Dizer que está errado não prova nada, e dizer que as duas visões estão erradas não provam nada, até que ela apresente a visão dela. Então, isso é uma tergiversação. Não sou nenhum nem outro. Então, o que você crê, meu filho? Eu não sou nem isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo outro. Imagina se eu dissesse, não sou nem trinitariano, nem ariano, nem unicista. Então, o que tu é, cara? Um deísta? Um panteísta? Sei lá o que tu é, então você vai definir agora e vai defender. Você é um cristão? Eu sou, então mostra pela Bíblia, então, que não existe nada disso que está aí. Então a pessoa ela tem que saber. É muita besteira, você ouve, muita besteira as pessoas falando, né? E aí você fica ali, você percebe a tergiversação clara, entendeu? Clara, né? Então, os caras colocam, né, que a salvação, ela é, vamos supor assim, ela é uma obra humana, né, no arminianismo. E aí tem os que definem o paradoxo, né? Paradoxo, mas não explicam nada, absolutamente nada. Então você tem, por exemplo, a doutrina trinitária, como é que surgiu? Veio uma contenda na igreja, onde Ário e vários partidários dele defendiam já o arianismo, que a doutrina negava a divindade de Cristo, enfim. E eles começaram E aí, para defender a fé cristã, né, houve os debates e tal. Mas hoje em dia, quem debate é tido como divisivo, mas é o contrário. O cristianismo existe porque pessoas que tiveram fé, como Atanásio e outros, debateram contra a tergiversação. E sempre quem tergiverseia é do time oposto. Então, por exemplo, assim, quando eles criaram o termo trindade, ou homosia e vários outros termos, então o time ariano vai lá e cai de novo. Por quê? Porque ele quer negar a divindade de Cristo. Ele quer dizer que Cristo ele não tem a mesma natureza de Deus. Ele quer, entendeu? Então, mas não aceito. Isso é um termo inventado pela teologia. Não, ele é um termo que a teologia
pegou a proposição bíblica e fez toda por trás desse termo tem toda a proposição. Tem toda uma proposição bíblica. Então a pessoa simplesmente acha que vai passar por cima de toda essa proposição bíblica, essa estrutura, dizendo que aquele rótulo ela não vai assumir. Isso é ridículo. Isso é uma coisa de gente fraca que não consegue debater. E como ela não consegue debater, ela não tem capacidade bíblica e habilidade, então ela nega aí o termo. Por exemplo, trindade, né? Homoousia. Ah, mas isso não é importante nós sabermos. Quem pensa assim realmente é uma pessoa super lesada, né? Porque se não é importante nós sabermos a história da igreja, se não é importante nós sabermos o que a Bíblia diz, né? E se não é importante estudarmos o que a Bíblia diz, e outra coisa também é aquele negócio. Não, o meu único mestre é Jesus, Deus vai me guiar toda a verdade. Através de qual meio, meu filho? Da palavra de Deus. Mas quem é que institui mestres para a edificação da igreja? Efésios 4:11 é Deus. Os caras, eles simplesmente ignoram isso. De fato, a Bíblia, a nossa única regra de fé, institui mestres é Deus. Aí você tem que avaliar o que estão falando pelas escrituras, né? Por isso que Deus te deu a Bíblia. Então, claro que você não vai se estribar nem no seu próprio conhecimento e nem no conhecimento alheio. Você vai crer no que a Bíblia diz. Mas os mestres existem. Deus levantou eles. Pessoas que leem a Bíblia, estudam para te ensinar. Né? A Bíblia fala, né, que a gente deve prezar a sabedoria e o conhecimento. Né? Então, essa era anti-intelectual, uma era de tergiversação, uma era de tentar negar a unidade bíblica, chamando de divisão. Você está causando divisão. Não é assim mesmo. A Bíblia, ela defende a eleição. A Bíblia, ela defende a perseverança dos santos. A Bíblia defende. Jesus defende. Paulo defende. Tiago defende. Pedro defende. Eu defendo com a Bíblia. Se você está pronto, então você pega a sua Bíblia e a gente vai debater. Porque a Escritura defende isso. Essas são verdades bíblicas. Você não tem como fugir disso. Então, o debate tem que ser bíblico. Adianta você dizer que isso é antibíblico, e pega dois... Outra coisa muito ridícula. Tem um outro texto ali, Escritura e interpretação da Bíblia. Uma coisa muito ridícula que fazem. Os caras não conhecem nada de hermenêutica. Por exemplo, a pessoa pega um texto da Bíblia e coloca contra outro. Então, Jesus diz lá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Meu Pai que me deu é maior que tudo. Né? Das mãos do meu Pai ninguém arrebatará, nem das minhas mãos. E então, Jesus fecha então a corrente de ouro. Mesma coisa lá em Romanos 8. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Não diz que conheceu as obras deles, só para... A estes predestinou. Aos que predestinou, esses chamou. Os que chamou, justificou. Os justificou, glorificou. Ou seja, não interessa. Todos esses vão ser glorificados. Ele não está dizendo que algum deles não. Aí Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? E daí você tem todo um hino, um louvor. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu já vi argumento assim, por exemplo. O pecado pode separar. Paulo falou um monte de coisa, não falou do pecado. Mas o pecado Paulo já lidou desde o primeiro capítulo até o capítulo 7, meu filho. E quando ele começa o 8, que é esse, ele vai dizer assim, agora, pois... nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, lidando com toda a questão do pecado, desde a depravação total, até chegar naquele momento, para ele poder chegar no hino de louvor a Deus e glorificar a Deus por causa da nossa eleição. Então o cara vem com um texto isolado, né? O pecado faz separação entre eles, fazia mesmo, antes de Jesus pagar por eles. E antes de eu crer, de Deus regenerar o meu coração, eu crer, e de eu expiar os meus pecados. Então eu estava separado de Deus, realmente. Agora não sou mais. Agora eu sou reconciliado com Deus. Mas pecado? Não, realmente, eu confesso e deixo. Por quê? Porque Deus tirou meu coração de pedra e me deu um de carne. Jesus comprou para mim e pagou todos os meus pecados. Então,
a pessoa ela tenta colocar a Bíblia contra ela mesma. Quando ela começa a fazer isso, ela é igual um testemunho de Jeová. Porque não adianta, cara. O cara tem, por exemplo, a Bíblia dizendo que Jesus é Deus, mas tem outros textos que Jesus vai dizer que, por exemplo, o Pai é maior que ele, etc. Aí o que o TJ faz? Vai lá e pega esses textos e tenta forçar. Ele vem com uma carga negativa para cima de ti com aqueles textos lá da Bíblia, para fazer uma negação à divindade de Cristo. Mas o que o Armena faz? A mesma coisa. Ele vai pegar um texto lá de exortação e vai tentar forçar para cima daqueles textos de segurança e de promessa de Deus e da soberania divina para tentar forçar aquela interpretação. A mesma coisa. Não tem exegese nenhuma, porque exegese ele tem. Então ele vai tentar enfraquecer o texto positivo, claro, declaração lógica e clara de que Deus é soberano e de que aqueles que ele escolheu, ele vai salvar, para sobrepor um texto que parece defender uma liberdade. Mesma coisa que o testemunho de Jeová faz com um texto que parece que nega a divindade. Parece porque ele distorceu, que nega a divindade de Cristo e tenta colocar. Então é a mesma coisa, são duas coisas iguais. Aí ele está falando, é igual. Então a falácia lógica é a mesma. Forçar um texto sobre o outro da Bíblia, sem comparar, sem estudar, sem fazer uma exegese, sem fazer uma análise exegética, usando as ferramentas hermenêuticas para saber, sem fazer comparação bíblica, sem ler Bíblia, sem, ignorando a lei da contradição que Jesus ensinou, ignorando várias coisas. Então você fica com um castelo de areia que a pessoa forma através, dessas interpretações errôneas. A pessoa faz um castelo de areia ali, e a pessoa engole ali, aceita aquela besteira ali. Então, divisão não é divisão, não. Na verdade, é tergiversação dessa pessoa que está fazendo isso com a Bíblia. Eu já tenho um outro vídeo aí que fala sobre escritura e interpretação. Escritura e interpretação. Graça e paz, boa noite para vocês.